Você vai falar hoje de crianças com alta habilidades. O que é isso? Pois é, João, eu tenho recebido tantas perguntas. Cecília, fala um pouco sobre crianças com altas habilidades, barra superdotação, né? E esse é um tema, João, que a gente vai começar hoje, tá? Mas é impossível eu trazer tantas informações nesse quadro tão curtinho, né? Mas o que que eu queria trazer de informação mesmo? Esse é um quadro informativo, tá? Muitas crianças estão chegando, né, para mim aqui nos atendimentos familiares com essa suspeita. Cecília, a escola suspeitou que meu filho tem altas habilidades, tal profissional fez uma avaliação. Quem é essa criança? Na nossa infância, João, lá na década de 1980, 1990, o termo que se usava para essas crianças era superdotado, né? Então, é aquela criança que se destacava de uma forma significativa ali no desempenho acadêmico, e naquela época, né, um pouco antes, o entendimento era de que a inteligência era uma coisa única, era um grande bloco, né? Ou a pessoa é muito inteligente ou não é. Uhum. E com os anos, né, o que que a gente foi, o que que a gente não, o que que os estudiosos foram entendendo, pesquisando, que existem várias áreas em que a gente tem inteligências, né? E eu gosto muito de uma teoria do Gardner, que ele fala que a gente tem 9 inteligências. Por exemplo, né, a Hum. inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, musical, inteligência espacial. Então, por exemplo, aquela criança de 2 anos que já começa a tocar piano brilhantemente, inteligência musical. Uhum. Aquela criança de 3 anos que chega numa cidade nova já consegue se localizar e fala: Mamãe, é pra cá, a casa da vovó é ali, inteligência espacial. Então, quem que é a criança com altas habilidades, João? Ah. É aquela criança que tem uma facilidade, né, um desempenho superior em alguma área específica, né? E isso está gerando muita confusão porque as pessoas ainda estão com o entendimento de que o meu filho está com suspeita de altas habilidades, então ele é super inteligente, tem um super desempenho em tudo. Não, a gente precisa olhar para cada criança, em qual é essa habilidade que se destaca, né? Qual que é a facilidade dessa criança. Normalmente, uma criança com altas habilidades, né, que a escola identifica, é aquela criança que aprende muito rápido, tá? A Uhum. professora explicou uma vez, ela já entendeu. A professora dá um exercício que a turma toda fica ali um tempão para fazer. Ela fez em 2 minutos e já está entediada. E o que que ela faz? Qual é a tendência natural dessa criança? Cutuca o outro, faz bagunça, então ela é facilmente confundida como uma criança que tem TDAH, Uhum. né? Vocês já ouviram falar disso? Conhecem alguma criança com esse perfil, João? Me conta aí. Ô, Cissa, atualmente não me vem ninguém na mente, mas antigamente, quando eu estava no colégio, eu lembro, assim, tinha um amigo meu que era assim, muito assim. Ele era inteligente à beça. E aí, assim, na sala ele não prestava atenção na aula, brincava até e tudo mais. E aí até os professores falavam assim, não, mas, ô, meu amigo, vou falar o nome dele aqui não, um grande amigo meu, mas não vou falar o nome dele não. Uhum. Mas ele falava assim, pô, ele não sabe nada, só que chegava na prova e fechava a prova. Qualquer coisa que tinha no colégio, até extracurriculares lá, né, do colégio, ele saía bem. Então eu lembro disso muito bem. Agora, o que eu tenho dúvida, Cecília, é se isso, porque assim, a gente quando fala altas habilidades, a gente só pensa coisa boa, mas tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Então, por que que é importante, né, quando eu estou diante de uma criança que eu estou suspeitando que tem altas habilidades, superdotação, por que que é importante a gente investigar e entender? Porque é uma criança que tem algumas necessidades, né, João? Então, a criança que, às vezes eu estou diante de uma criança de 4 anos que tem uma compreensão de mundo, de raciocínio, de lógica, de criança de 8 anos. Uhum. E por que que é importante cuidar dessa criança? Porque ela vai compreender cognitivamente muitas coisas, mas emocionalmente ela não dá conta de processar. Então, pode ser que essa criança seja aquela criança muito sensível, né? Que diante de uma notícia, ela vai ficar significativamente sentida, chorosa. Então, são crianças que precisam de duas coisas bem delineadas, João. Primeiro, se eu identifiquei a alta habilidade, ela precisa de estímulo, né? Ela Uhum. precisa de estar num espaço, seja escolar ou familiar, que ela vai ser estimulada, que ela vai frequentar ou participar de atividades para avançar nessa habilidade. E o outro lado é um apoio emocional, porque
Normalmente são crianças mais que a gente chama ali de hipersensíveis, né? Emocionalmente falando, tá? Uhum. Então, por isso que a gente precisa dessa compreensão. E a escola tradicional, com aquele conteúdo repetitivo, né, que é super entediante, para essa criança é um tremendo sofrimento. Então, é importante olhar para cuidar do que ofertamos para essa criança, né? A escola tem que repensar a dinâmica ali, a família tem que ir no contraturno, pensar em atividades para ajudar essa criança nessa curiosidade, nessa facilidade. Então, esse é o desafio. Cecília Antipoff, nossa guardiã das crianças, falando das altas habilidades. Ô Cissa, quem quiser conversar mais sobre esse assunto ou outros, onde que vai? João, tô no Instagram, Cecília Antipoff, _, tô também no TikTok, no YouTube, mas no Instagram toda semana eu abro caixinha de pergunta, respondo para as pessoas que estão lá e quarta-feira cedinho estamos aqui na 98. Eba! Cecília Antipoff, obrigado Cissa, bom fim de semana pra você. Beijo, João, para vocês Beijo. também.